E assim, nós vamos hoje realizando o nosso Evangelho do Lar. Hoje é segunda-feira, hoje é dia 29 de setembro de 2025. E eu espero que você tenha reservado a sua água para você tomar no final do Evangelho. E nós vamos assim nos ligando ao nosso mentor, ao nosso querido amigo, que nos guarda, que nos protege, nosso anjo da guarda, nosso mentor, seja o nome que você quiser chamar. E assim nós vamos saudando a esse irmão, agradecendo a ele por nos proteger, nos guardar. E assim, acalmando ainda mais, nós vamos nos ligando à equipe de limpeza e higienização do nosso lar. Todo lar tem uma equipe de limpeza, de proteção. E vamos assim saudando esses nossos irmãos, agradecendo a eles e pedindo a eles que façam uma limpeza profunda, desde a parte de fora, limpando, tirando todos os obstáculos, vai assim reforçando os muros de proteção, na cúpula, e vai fazendo uma limpeza profunda, desde a parte de fora, na varanda, garagem, no portão, e vai adentrando a nossa casa e limpando toda e qualquer energia menos digna, todos os cantos, e vai assim limpando as paredes, o teto, o piso, de todos os cômodos, inclusive e especialmente onde nós estamos. E assim fazendo essa limpeza profunda, e se for permitido, que se estenda às casas vizinhas, limpando toda a casa, removendo placas, miasmas, formas, pensamentos, cortando, desintegrando, desligando toda e qualquer energia menos digna. Vai limpando, queimando toda e qualquer energia menos digna. Passando um vento solar, vai transmutando todos os cantos, desde o alicerce até a nossa casa, em todos os cantinhos. E assim, agradecendo esses irmãos, vamos pedindo a eles que faça uma harmonização, que harmonize o nosso lar, coloque cores claras nas paredes, cortina luminosa nas janelas, no Evangelho de Jesus, em cada átomo desse lar. E assim nós vamos, irmãos amados, vamos saudando e agradecendo esses irmãos por estarmos aqui conosco, vamos saudando a equipe do Evangelho. Cada lar tem a sua equipe do Evangelho, os mentores, os guardiões de cada pessoa do nosso lar. Vamos saudando esses irmãos, agradecendo a eles por estarem conosco, que nós possamos compreender o Evangelho de hoje. E vamos assim agradecendo a todos os trabalhadores de Jesus, a todos os trabalhadores do planeta que trabalham nesse momento em prol do planeta Terra. E vamos assim saudando a todas as fraternidades, deixando com esses irmãos o nosso melhor, para que seja levado aonde e quando for mais necessário. Vamos assim saudando a Mãezinha Maria de Nazaré, pedindo a nossa doce Mãe que docifique o nosso coração, que aumente a nossa capacidade de amar, de perdoar. E vamos assim saudando ao Mestre Jesus, que nos recebe, que nos coloca no colo, que nos acolhe, que nos fortalece nesse momento. E vamos saudando a Deus Pai e Mãe, agradecendo
por estarmos aqui, pela nossa existência. E vamos assim, saudando com o Pai nosso que estais no céu. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixemos, Pai, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. E assim eu dou por iniciado o Evangelho do Lar de hoje, graças a Deus. Então aqui eu dou iniciado o Evangelho do Lar de hoje. Eu vou abrir o Evangelho, eu estou aqui com o Vinho de Luz. É o livrinho que eu sempre uso. E a câmera está virada, por isso que não dá para ver direitinho. E eu vou aqui ver qual que é o Evangelho. Então vamos lá. Cuidados. Então, é esse capítulo aqui, Cuidados 152. Cuidados. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Jesus, Mateus, está no capítulo 6, versículo 34 da Bíblia. Os preguiçosos de todos os tempos nunca perderam o ensejo de interpretar falsamente as afirmativas evangélicas. A recomendação de Jesus referente à inquietude é daquelas que mais se prestaram aos argumentos dos discutidores ociosos. Depois de reportar-se o Cristo aos lírios do campo, não foram poucos os que se reconheceram a si mesmo na condição de flores, quando não passam ainda de plantas espinhosas. Decididamente, o lírio não fia nem tece consoante o ensinamento do Senhor, mas cumpre a vontade de Deus. Não solicita a admiração alheia, floresce no jardim ou na terra incurta, dá seu perfume ao vento que passa, enfeita a alegria ou conforta a tristeza. É útil à doença e à saúde, não se revolta quando fenece o brilho que lhe é próprio, ou quando mãos egoístas o separam do berço em que nasceu. Aceitaria o homem inerte o padrão do lírio em relação à existência na comunidade? Recomendou Jesus: não guarde a alma qualquer ânsia nociva relativamente à comida, ao vestuário, às questões acessórias do campo material. Asseverou que o dia, constituindo as resultantes de leis gerais do universo, atenderia a si próprio. Para um discípulo fiel, agasalhar-se e alimentar-se são verbos de fácil conjugação, e o dia representa oportunidade sublime de colaboração na obra do bem. Mas basear-se nessas realidades simples para afirmar que o homem deva marchar sem cuidado consigo seria menoscabar o esforço do Cristo, convertendo-lhe a plataforma salvadora em campanha de irresponsabilidade. O homem não pode nutrir a pretensão de retificar o mundo ou seus semelhantes de um dia para o outro, atormentando-se em aflições descabidas, mas deve ter cuidado de si, melhorando-se, educando-se e iluminando-se sempre mais. Realmente, a ave canta feliz, mas edifica a própria casa. A flor adorna-se tranquila, entretanto, obedece aos desígnios do Eterno. O homem deve viver confiante, sempre atento, todavia, engrandecer-se na sabedoria e no amor para a obra divina da perfeição. O Evangelho de hoje, o ponto central dele é: não nos inquieteis com o dia de amanhã. Por quê? Porque nós não sabemos como que vai ser o dia de amanhã e nós deveremos viver o dia de hoje. Mas existe um equilíbrio aí, então nós também não podemos deixar de nos precaver, de nos preparar, não é nem de nos preocupar, é de nos preparar para o dia de amanhã também, com equilíbrio. Porque, por exemplo, se a gente for pensar também só no dia de hoje, nós vamos
fazer tudo no dia de hoje, nós vamos gastar toda a nossa energia, talvez todos os nossos recursos materiais num dia só. E isso não é ser inteligente, né? Não é você ter equilíbrio. Você precisa viver o dia de hoje, mas também precisa se precaver para o dia de amanhã. Mas não preocupados, não ansiosos, não excessivamente preocupado com o dia de amanhã. A gente também deve confiar na divina providência. A gente precisa confiar que nós estamos fazendo a nossa parte, o nosso melhor, vivendo o nosso presente, nos precavendo, para que a gente também tenha um dia de amanhã também equilibrado, com abundância. Então, tudo isso nos leva a ver dessa forma. Então ele fala aqui, ele dá o exemplo do lírio, que o lírio ele cresce, ele floresce e ele faz a parte dele, simplesmente ele cumpre a missão dele sem se preocupar excessivamente com o amanhã. Ele vive o presente bem. Eu acredito assim que no fundo desse, né, o centro desse evangelho, dessa lição, é que você tem que ter um equilíbrio, você deve viver bem, né, fazendo tudo o que você tem que fazer, mas não se preocupar excessivamente com o futuro. Então aqui, gente, ele fala aqui também, ó, para o discípulo fiel, agasalhar-se e alimentação, verbo de fácil conjugação, e o dia representa a oportunidade sublime de colaboração na obra do bem. Mas basear-se nessa realidade simples para afirmar que o homem deva marchar sem cuidado consigo seria menoscabar o esforço do Cristo. Ou seja, a gente não deve se preocupar excessivamente, mas também a gente não pode deixar de nos cuidar, de nos precaver para o que pode vir depois, né? A gente também não pode simplesmente pegar tudo e acabar agora de uma vez só. Mas não devemos nos preocupar. Então aqui eu finalizo o evangelho, não sei se ficou muito claro para vocês, mas a lição aqui, né, que a gente pode tirar hoje, né, pode aprender hoje, é que a gente tem que ficar tranquilos, nós precisamos viver o presente, fazer o que tem que fazer, né? Fazer a nossa parte, pensando no presente e também nos preparando para o futuro, mas com equilíbrio. Essa é a mensagem central, não deixarmos de fazer hoje, né? O que podemos fazer hoje, e não deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje, com equilíbrio. A palavra aqui, né, que define a lição de hoje, que o título é cuidados, né, é o cuidado de você ter esse equilíbrio, de não deixar essa balança, né, entre presente e futuro, entre agora e o depois, né, desequilibrada. Ela tem que estar exatamente equilibrada para que a gente possa viver um hoje com mais tranquilidade, né, com mais paz, nos preparando com equilíbrio para o futuro e não deixando de viver o nosso presente também, né? Nós vemos muito casos assim, muitos mesmo, de pessoas que às vezes ela vive o presente excessivamente, né? Por exemplo, uma questão de bens materiais, vai lá e assim, gasta tudo nesse presente e não se prepara para o futuro. Então, nisso tem que haver um equilíbrio, você não pode deixar de viver, né, de vivenciar as coisas no presente, mas se preparando também para um futuro. Isso que vai te trazer mais paz, equilíbrio, não vai te colocar em situações que não situações que sejam embaraçosas, que você tenha que
sair do seu eixo, né? Sair do seu equilíbrio para poder resolver. Então, o ponto central do Evangelho hoje é esse. Eu espero que vocês tenham entendido, não tenha ficado confuso. E assim nós vamos finalizando, agradecendo a esses irmãos por todo o carinho, por todo o amor, por estarmos aqui. Vamos deixando aqui uma vibração bem amorosa para o planeta Terra. Vamos deixando uma vibração bem amorosa para o nosso lar, para nós mesmos, para todas as pessoas da nossa família, as pessoas do nosso lar. E vamos assim pedindo aos terapeutas da água que fluidifique a água, que coloque nela o remédio necessário para cada um de nós. E vamos finalizando com o Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, na medida em que nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixemos, Pai, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Até o próximo Evangelho.